Como na semana passada muitas pessoas, muitos alunos não conseguiram entrar porque eu acabei não dando permissão, né? Então eu dou um tempinho a mais no início, daí, porque se o aluno não tem um e-mail do Gmail, ele tem que pedir permissão, pelo menos é a orientação que eu recebi, né? Por isso que alguns não conseguem entrar direto. Mas vamos lá. Então vamos comentar um pouquinho da semipresencial, não sobre o assunto da semipresencial, porque isso vai ser a abordagem da aula de hoje, mas é um trabalho em grupo, gente. Por quê? Porque não adianta, é uma disciplina, é um conteúdo que a gente precisa pensar também em grupo. E aí, então, eu coloquei lá na semipresencial que pode ser até 4 alunos. Ah, isso, mas, professora, nós estamos à distância. Bom, mas vocês têm o Whats, vocês podem fazer através do Meet, que nem nós estamos fazendo, podem combinar um horário ali com os colegas que vocês, afinal, montaram um grupo para conversarem um pouquinho, trocar informações, isso aí vai também, o que vai ajudar? A você desenvolver a habilidade de comunicação, né, à distância, que alguns de vocês acredito que até tenham trabalhado ou ainda estão trabalhando à distância, muitas vezes, das suas organizações, né? E o trabalho tem que fluir, e a coisa tem que andar, então a gente tem que ser criativo. E aí, então, nosso trabalho vai ser nesse formato, até porque o assunto, ele exige que você ou o risco da gente deixar ser falho no trabalho por fazer sozinho, né? Ele precisa de conversa, de discussão, se é isso mesmo, se está indo para o lado certo, enfim, um olhar de cada um, né? Um olhar assim de mais pessoas, né? E não só de uma pessoa só, tá? Então, não sei se vocês abriram a atividade semipresencial, se não abriram, vai estar lá. E aí, ó, a professora se enganou. Bom, eu quero fazer sozinho, não tenho como, faça sozinho, mas com certeza, né, vai sentir um pouco de dificuldade no sentido, será que é isso mesmo? Será que eu estou indo para a linha certa? Isso aí pode surgir por estar fazendo, não podendo trocar ideias, né, com um colega, certo? Ah, professora, dá para fazer em 8, dá para fazer em 7, em 6. Como em sala de aula, eu digo, quanto maior o grupo, mais complicado também fica o trabalho, porque menos fazem, né? Acabam realmente sempre assumindo 2, 3, o restante só vai na carona. O restante que vai na carona não aprende e muitas vezes atrapalha, né? Então, eu sempre digo, aproveitem essa oportunidade para vocês aprenderem, se desenvolverem essas habilidades. O que a gente passa para vocês são informações que vocês vão transformar em conhecimento. Agora, a habilidade de fazer, o que nós vamos ver hoje, que é o char, vocês vão ver, a habilidade é o fazer, né? E se alguém sempre faz pela gente, aquela pessoa que fez, ela aprendeu. Agora, a gente que foi na carona não aprendeu, né? E aí o mercado vai te pedir, faça. Será que você vai conseguir fazer, né? Enfim, é 7:08, então vamos começar com a nossa aula. Alguém tem alguma pergunta fora disso, uma dúvida? Podem fazer agora, enquanto que a gente está esperando os colegas entrarem. Prof. Verônica. Prof, a gente tem que mandar até quando o nome nos grupos? Verônica, assim, ó, eu abri um prazo bem longo que vai contemplar duas semipresenciais, tá? Uhum. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o nome do grupo no trabalho e cada um, vamos por assim, o trabalho são 3 pessoas, 3 alunos. Os 3 têm que postar lá no ambiente aula o mesmo trabalho. E na capa vai os 3 alunos. Por quê? Tá. Porque o somatório das notas é por aluno. Então não adianta, não, a Verônica já mandou, professora, eu estava no grupo da Verônica. Não.
Se você, Renata, que está no teu grupo, não postar, a nota vai para a Verônica e para a Eliette. Mas não vai para a Renata, porque a Renata não postou. Eu só posto a nota ali pelo ambiente aula. Então, não precisa mandar o nome do grupo, entendeu? Tá, entendi. Agora, vocês, colegas, vocês vão ter que correr atrás um do outro. Um do outro. Eu digo assim, fulano, vamos fazer parceria? Fulano, vamos fazer trabalho? Isso aí vocês que vão ter que ir atrás. Agora, não consegui nenhum grupo, professora, tô perdida, enfim, que nem a Patrícia, quadros aqui, ó, uma colega de vocês. Ela não tem acesso ao ambiente aula ainda. Então, ela vai ter uma dificuldade de encontrar alguém. Então, pode ser que ela entre em contato comigo e me diga, ó, eu não tenho um colega para fazer o trabalho. Outra coisa, vocês podem conversar, a aula hoje vai ser curtinha. Vocês fiquem no Meet. Eu não vou encerrar o Meet, tá? E aí vocês podem se conversar, trocam os celulares aí e depois podem conversar fora, mas podem conversar agora nesse Meet, agora eu digo depois da aula, né? Para fechar alguns grupos. Aproveitem, né? Certo? Que mais? Tranquilo? Sobre o tema da semipresencial, eu vou explicar depois da aula, porque tem tudo a ver com a aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Então, vamos fazer a apresentação da aula. Vocês sabem que quando eu colocar a lâmina, eu não enxergo mais vocês. Então, vocês têm que querem fazer alguma pergunta, uma interrupção, não tem problema, mas vocês precisam abrir o microfone. Ou, se tem um colega pedindo permissão, vocês me avisem, professora, tem um colega aqui, que daí eu fecho e depois abro de novo, tá? Vocês estão enxergando a aula? Alguém tem que me responder. Sim, prof. Beleza. Sim, prof. Então, tá. Então, continuando o nosso conteúdo, a gente agora vai ver um pouquinho sobre a área de treinamento, desenvolvimento e educação, né? A gente vai ver muitos assuntos, assim, que parecem ser meio soltos, mas depois a gente vai juntar todos. Então, a área de treinamento, desenvolvimento e educação, né, ela é responsável por desenvolver atividades técnicas como análise organizacional e de tarefas, construção e aplicação de instrumentos de avaliação de necessidades de resultado. Vejam, olha só, análise organizacional e de tarefas. É analisar a organização como um todo e ir desmembrando até tarefas, porque se a gente está falando que eu quero dar treinamento, que depois eu vou desenvolver as pessoas dentro da organização, né, e aí incentivar ou oferecer também educação, eu tenho que entender sobre a minha organização, como é que os processos funcionam dentro dos processos, onde é que estão as atividades, onde é que estão as tarefas. Né? E só assim eu posso construir a aplicação de instrumentos de avaliação de necessidades de resultados. Quer dizer, que aquela tarefa, que resultado aquela tarefa deve apresentar. E aí eu posso criar instrumentos de avaliação. Né? Planejamento instrucional e programas de coordenação de eventos. Aqui, ó, planejamento de instrução. Passar instruções, veio existe uma metodologia nova, existe uma máquina nova, e ela tem que ser passada o treinamento, a instrução sobre o uso de. Né? Quem faz esse planejamento? E programa e coordenação de eventos também. Isso são tudo, né, atividades desse setor, dessa área de treinamento, desenvolvimento e educação. Então, são muitas coisas, ó, eu tenho que ter todo o meu processo da organização mapeado. Mas isso a produção tem,
Tem. Isso o gerente administrativo tem, mas o setor de recursos humanos, o departamento de recursos humanos também tem que ter. E aí a área de desenvolvimento, treinamento, desenvolvimento e educação tem que estar concentrado ali também. E atualizado, né? Administração das atividades de apoio e de recursos necessários para a realização de eventos. Atividades de apoio a qual? A área de treinamento, desenvolvimento e educação, né? E recursos para a realização desses eventos. O que são eventos? Nossa, tem um vento tanto aqui na minha janela que chega a atrapalhar. O que é esses eventos? Quem é que... como eu não estou enxergando vocês, né? Mas vocês, nas suas organizações, não existem eventos? Devem existir, né? Até a questão, assim, eventos de troca de saberes de uma organização para outra, visitas técnicas, aniversário da organização. Mas isso é um evento festivo. Sim, mas alguém tem que organizar, alguém tem que enxergar que setor que vai poder participar do quê, né? E isso tudo alguém tem que ficar responsável. Quando existe esse departamento da área de desenvolvimento, treinamento, desenvolvimento e educação, pode ser nessa área. Bom, mas nós também temos aquela assessoria de comunicação. A assessoria de comunicação também faz eventos, também, mas podem trabalhar em parceria, né? Porque todo evento, gente, de alguma maneira, ele é uma aprendizagem, né? Nenhuma organização para sem pensar que está havendo um processo que está parando, que está havendo o quanto que isso vai custar, para quem interessa aquele evento, né? Porque pode ser para áreas é mais interessante, para outras não. Então, essa área, ela também se envolve com isso. Elaboração e seleção de meios e materiais institucionais, quer dizer o quê? Quando a gente vai passar uma instrução, qual é o documento necessário para essa instrução? Lembram lá que gestão do conhecimento, que a gente até viu na disciplina de princípios de gestão, no semestre passado, a gestão do conhecimento. Só existe gestão do conhecimento se esse conhecimento é retido na organização. E ele é retido na organização através do quê? Através do treinamento das pessoas, para as pessoas saberem, a propagação desse conhecimento, quer dizer, não pode ficar só no conhecimento de uma pessoa, mas o quanto mais, melhor, porque se saiu, o outro sabe, como também que esse conhecimento esteja de forma registrada, escrita, e o material de instrucionais, quer dizer, de instrução, tem que estar escrito. Quem é que elabora e seleciona e define os meios desses materiais? Também é a área de treinamento. Né? Não, isso aqui a gente pode fazer através de aula online, aula, né, à distância, ou isso aqui nós temos que chamar um professor do Senai para ensinar como trabalhar nessas ferramentas. Não, vamos contratar um consultor que faça treinamento na área X. Né? Qual é o material que ele vai fornecer? É a empresa que vai fornecer, sim, mas uma cópia tem que estar lá no setor de treinamento e desenvolvimento, porque depois eu vou criar mecanismos de controle, e o que eu vou controlar se eu nem sei o que foi passado para o vivente, né, para o funcionário? Então, eu preciso ter tudo isso catalogado, organizado. Bom, aconteceu o evento nesse dia, com toda a sua organização, quais são os materiais utilizados, como é que foi dada essa aula, a chamada dessa aula, quer dizer, quem participou dessa aula,
o feedback do funcionário, as avaliações, as várias fases de avaliações. Tudo isso tem que estar nessa área de desenvolvimento, porque assim, depois você vai, daqui a um ano, temos que dar de novo um reforço daquela aula. Como é que foi dado? Esse instrutor aqui, o pessoal gostou muito, disse que conseguiu aprender e tal. Não, esse aqui só fez abobrinha. Vou chamar ele de novo? Vou pagar para ele fazer a mesma coisa que ele fez no ano passado? Não, né? Análise e interpretação de dados de avaliação. Tá aí, Por quê? Porque depois eu tenho que analisar e interpretar essas avaliações de quê? Dos treinamentos que eu estou dando, do desenvolvimento dessas pessoas, né? E aí eu também tenho que ter, para analisar e interpretar essa avaliação, eu tenho que saber o que foi dado e de que forma, porque às vezes são mais pessoas dentro do setor. Às vezes é o gerente que quer saber por que esse resultado deu isso, né? Então, eu tenho que ter tudo organizado e evidenciado, né? Ainda são requeridas competências relativas à administração de conflito entre partes envolvidas em treinamento e desenvolvimento. Quer dizer, olha só, aqui são as atividades técnicas que o setor de treinamento, desenvolvimento e educação, né, são responsáveis. Aqui são as competências relativas a administrar conflitos, que pode acontecer quando está ocorrendo o treinamento e desenvolvimento. Captação e negociação de recursos. Ela também tem que ter a competência de como captar e negociar esses recursos financeiros e recursos até humanos. Como que eu vou buscar um profissional adequado para dar um treinamento, uma capacitação sobre um assunto específico? Aonde que se busca, né? Então, essa pessoa tem que ter essa competência. Recursos financeiros também, sim, porque muitas vezes, né, como é que tu poderia jogar para a instituição não pagar tudo, por exemplo, um evento? Um exemplo que eu posso dar para vocês que teve lá aqui na instituição, a instituição foi convidada para ir num evento, né, que tinha palestras e coisa e tal, e promovido por uma entidade X, né? Então, essa entidade resolveu fazer um evento, né, o que é? A área de treinamento e desenvolvimento, e convidou alguns externos, né, algumas instituições externas. E aí o coffee break, por exemplo, depois tinha uma janta, tinha um coffee break, não sei, enfim, uma recepção depois. A recepção era queijos e salames e vinhos, tudo através de doações, não é doações, parcerias. Eles divulgavam o nome da instituição, né? Então ele estava ali divulgando. A outra instituição, no caso de queijos, era a Santa Clara. A Santa Clara, então, doou alguns produtos alimentícios, né, e ela estava lá com o banner dela, dizendo que ela estava ajudando a promover aquele evento, e coisa e tal, e o vinho foi a mesma coisa, foi algum fornecedor de vinho aí, que isso aí é negociação, gente, isso é captação. O que aconteceu? O evento passa a ser, muitas vezes, como se diz, pode-se fazer porque tu conseguiu baixar os custos, senão o custo seria tão alto que não teria condições de realizar, né? Aí a empresa pode fazer isso? Claro que pode, né? Você pode fazer várias coisas, negociar, enfim, né? Desde que dentro dos princípios da organização, com certeza. Preparação de eventos de última hora ou resultantes de mudanças de prioridades. Então, essa competência é a competência
de trabalhar sob pressão, de trabalhar sobre o emergencial, ou aconteceu de um dia para o outro, e você tem que ter esse jogo de cintura, de pensar como é que vai fazer, o que vai, onde é que pode fazer, enfim, resultante de mudanças de prioridades. Bom, a nossa prioridade era essa, mas agora passou a ser essa. A empresa fechou uma parceria muito grande, não esperada, ou entrou um sócio novo, e agora nós temos que fazer uma divulgação, nós temos que vender essa mudança para os funcionários, mas de uma maneira que seja simpática, que isso é uma coisa boa e tal, e aí como é que tu faz? É essa área que também vai ajudar a realização de revisões e mudanças nem sempre desejadas. Revisões e mudanças nem sempre desejadas. Então, como eu disse, às vezes, né, acontecem coisas dentro da organização que nem são tão boas, mas que precisam acontecer. E o departamento, esse setor de treinamento e desenvolvimento, né, ele também tem que ter essa competência de enxergar como fazer, como desenvolver, para passar, né, essas novidades, ou então que os funcionários assimilem. Às vezes você precisa fazer um rodeio, quer dizer, faz uma capacitação, mas daí essa capacitação, na verdade, está preparando as pessoas para aceitar uma mudança. Porque uma capacitação nem sempre é sobre como mexer uma máquina, como não sei o quê, mas é preparar o espírito para uma mudança que está chegando, né? Decisões sobre prioridades que contrariam interesses. Da mesma maneira, né? Interesses da organização era um, e aí os funcionários todos estavam engajados naquele interesse, e mudou. Então, como que nós vamos fazer essa transição? É esse setor que também vai estudar. Por quê? Porque está mexendo no comportamental, está mexendo com as pessoas, então elas precisam ser preparadas para isso. Gestão de pessoas com qualificações bastante diversificadas. Também, o setor de treinamento e desenvolvimento lida desde lá da presidência até o auxiliar, né? Então, tu tem uma gama de pessoas muito diferentes, de níveis de classes econômicas, de níveis de instrução, né? Então, como é que você faz isso? Como é que cada um, tu tem que pensar no treinamento, qual é o teu público, né? Então, saber enxergar para fazer essa gestão é muito importante, né? ISO 10.015, gestão da qualidade e diretrizes para o treinamento. Então, essa ISO 10.015, que é pouquíssimo falada, ela trata especificamente de treinamento. Ó. Essa norma fornece as diretrizes que orientam as organizações e seu pessoal quando apontam questões relacionadas a treinamento. Essa norma pode ser aplicada sempre que uma orientação for necessária para interpretar referências à educação e treinamento nas normas da família ISO 9000. Por isso que eu botei aqui, ó, gestão da qualidade, diretrizes de treinamento. Prof, desculpa interromper a senhora. Tem Fala. colega que pode entrar na chamada. Tá, então eu vou fechar aqui um pouquinho, gente. Obrigado. Permitir aqui, Júnior. Além do Júnior, tem mais alguém? Será que clicou? Tinha a Roberta também. A Roberta? Deixa eu avisar ela aqui para ela entrar de novo. Isso.
Oi, Júnior, eu já comecei a aula, mas eu dei só uma paradinha para aguardar mais alunos, tá? Ela tá esperando, professor, a senhora aceitar. Mas ela não aparece aqui, ela me pedindo, Ué? não aparece nada. Ali, não. Ué, que estranho. Diz para ela sair e entrar de novo. Tá. Quanto que a gente aguarda colega pedir permissão? Vejam ali nas atribuições de quem é responsável por treinamento e desenvolvimento, até pessoal. Se uma pessoa, se um funcionário for designado, olha, tem que ir lá na convenção, lá no Rio de Janeiro. Quem é responsável por passagem aérea, hotel, recursos, né, dinheiro para que a pessoa leve, porque ela precisa de dinheiro para se locomover lá. E tudo isso é o setor de treinamento e desenvolvimento, né? Não é só o pensar, mas agora eu vou entrar de novo. Quando eu estava falando ali, providenciar tudo para que aquela pessoa consiga ir lá naquela convenção, naquele evento lá no Rio de Janeiro, e que corra tudo bem. É a pessoa da área de treinamento responsável. Bom, então nós estamos falando da ISO 10.015, né? Então ela veio. Essa norma pode ser aplicada sempre que uma orientação for necessária para interpretar referências à educação e treinamentos nas normas da família ISO 9000, de gestão e garantia de qualidade. Qualquer referência a treinamento nesse documento inclui todos os tipos de educação e treinamento. Esse ano, em julho agora de 2000, essa ISO recebeu uma revisão, então é a ISO 10.015, revisão 2020. Então, portanto, essa norma tem a função de fornecer diretrizes que auxiliam a identificar e analisar as necessidades de treinamento, projetar o treinamento, executar e avaliar os resultados, também monitorar e melhorar o processo de treinamento de modo a atingir seus objetivos. Então, assim, eu estou lá com uma avaliação da ISO, né? E aí, de repente, eu tenho lá, e a minha empresa, né, com a questão de treinamento, ela está dentro das diretrizes, ou não está, da ISO 9000, da ISO 10.015. Então, se lá o auditor apontar uma não conformidade, né, a organização pode dizer assim, não, mas eu estou dentro das diretrizes da 10.015 que me orienta na questão de treinamento e educação, né? Eu estou me baseando na ISO 10.015. Aqui, nessas diretrizes, diz que isso, e eu estou cumprindo. Beleza. Entenderam? Então, ela é uma norteadora para a questão de treinamento. Agora, vocês vejam a importância do treinamento, que quando a gente fala treinamento, é treinamento, desenvolvimento e educação. Dentro de uma organização, ela é tão importante que foi desenvolvida uma norma para isso. Vejam a importância disso,
né? E ainda nessa norma, ela diz o quê? Também monitorar e melhorar o próprio processo de treinamento, de modo a atingir os objetivos. Quer dizer, não é só ofertar o treinamento, mas como a sua organização está melhorando no processo de treinamento, quer dizer, no teu processo de diagnóstico, no teu processo de oferecer, proporcionar a melhor maneira de dar treinamento, desenvolvimento e educação para o funcionário e o teu processo de avaliação do resultado desse teu treinamento. Então, o ciclo, né, conforme a ISO, é isso, ó, definir as necessidades de treinamento, então, fazer o diagnóstico, fazer o projeto do planejamento de treinamento, a execução propriamente dita e a avaliação dos resultados. E isso tudo sendo monitorado. E aí, ó, pessoal, projeto e planejamento de treinamento. Bom, de vocês, a maioria ou fez gestão da qualidade comigo, ou já fez planejamento estratégico comigo, ou quem está na disciplina de modelos aplicados à gestão, que é a disciplina de ontem, vocês vão ver aqui, ó, planejamento. Sempre o administrador tem que planejar, por isso que vocês vão ver assim, a gente batendo em planejar, porque em todas as áreas, né, a gente acaba tendo que fazer, as 4 funções do administrador, não tem jeito. Vamos lá. Diagnóstico das necessidades de treinamento e desenvolvimento versus competências. Bom, para eu fazer um diagnóstico e saber as necessidades, eu preciso entender do quê? Das competências, né? Então, algumas organizações são realizados treinamentos, palestras, eventos, que não se obtém resultados, né? Então, nesse caso, se caracteriza somente por custos, e não por investimento. Isso ocorre quando não existe um prévio mapeamento das competências essenciais e necessárias por área da organização, né, e as competências individuais e das funções. Então, assim, ó, não sei se vocês já aconteceu com vocês, né, da empresa de vocês, vai lá fazer o curso que estão dando lá, vão dar lá para todos os funcionários lá, sobre motivação, isso serve para todo mundo, tá? Faz agora lá, vamos lá ouvir a palestra, isso serve para todo mundo. E aí, na verdade, ele está lá jogando coisas, né, para os funcionários, não, tudo isso vai motivar ele. Cara, tu nem sabe se realmente é isso que ele está precisando, porque muitas vezes esse bombardeio que a organização dá em termos de palestras, em termos de eventos, eles dão um bombardeio no funcionário que ele fica assim, não quero mais, é tudo a mesma coisa, é sempre a mesma coisa, mas ninguém me ouve agora, um treinamento sobre caixa não me dão. Agora, eu tenho que estar lá ouvindo o senhor Teva para falar sobre vendas. Aí eu que estou lá no meu estoque, tenho um monte de problema de estoque, estou com ideias, como também tenho muitas dúvidas, ninguém me capacita para isso, mas eu tenho que ir lá ver o senhor Teva falar sobre vendas. Nada contra o senhor Teva, as palestras dele são muito boas. Eu estou dizendo, a organização, muitas vezes, ela só quer aproveitar uma situação, né, mas não realmente planeja, não faz um levantamento de diagnóstico para ver se realmente é isso que se precisa. Por que então paga a entrada para 50 funcionários, se só para quê? Para desses 50, só 10 realmente interessa. Paga para esses 10, os outros 40, divide, vê, se você fizesse um diagnóstico, de repente um cursinho online do Fundação Getúlio Vargas é mais apropriado do que uma palestra. E, às vezes, o curso é de graça. Isso, o setor de treinamento e desenvolvimento pode fazer, buscar treinamentos
online, gratuitos, para melhorar aquele indivíduo numa questão bem específica, né? Qual é o problema? Mas isso você também tem que saber se realmente quem precisa daquilo, né? Então, ó, por isso que daí deixa de ser, mas eu investi tanto nos funcionários. Não, tu gastou dinheiro, porque você fez a rodo, você não fez de forma analisada, estudada, realmente se precisa. Pô, o funcionário, ele se sente reconhecido, ele sente que a empresa reconhece ele quando ele dá um treinamento, mas quando ele sabe que aquilo ali é para ele mesmo, não quando é simplesmente para a boiada toda, né? Agora, por exemplo, como está ali nas lâminas anteriores, que fala aqui sobre preparação, e a realização de revisões e mudanças nem sempre desejadas. Bom, eu tenho que preparar a minha equipe, a minha organização, uma grande mudança, né? Opa, e essa mudança é pesada, então aí eu vou pegar todo mundo e vou começar a fazer trabalhos, né, para que eles comecem a abrir a mente e entenderem que está havendo mudanças, vai vir coisas, e eu tenho que aceitar, né, na verdade, aquilo ali é preparar as pessoas para aceitarem o novo, o diferente, né. E quais são essas competências que diz aqui, ó? Isso ocorre quando não existe um prévio mapeamento das competências essenciais e necessárias por área da organização e das competências individuais das funções. Então, nós temos competências críticas da organização, corresponde à maneira pela qual a empresa quer ser reconhecida. Qual é a competência da minha organização? Aqui eu tenho exemplos, ó. Honda é reconhecida pelo design de motores leves e eficientes. Essa é a competência crítica da Honda. A Sony é a capacidade de miniaturização, quer dizer, fazer coisas pequenas, boas e pequenas, né? Temos no Brasil a Petrobras com a capacidade de prospecção de petróleo em águas profundas. Essa é a competência da Petrobras. São poucas empresas de extração de petróleo que têm a competência, que sabem, a competência é sabem, e tem materiais, tem tanto máquinas, tecnologias, como pessoas capacitadas para prospecção de petróleo em águas profundas. Agora fazem uma reflexão, dentro da sua organização, qual é a competência crítica, o que ela é boa e ela é fundamental, o que ela se difere dos concorrentes. Ah, mas é uma loja de roupas, tem tantas lojas de roupas, bom, e a tua loja, ela se difere no que em relação aos demais? É no tipo de marca, é no tipo de nicho de mercado, atende a um mercado bem específico, né? Essa semana eu fui numa loja, daí eu estava experimentando um calçado, daí a moça disse assim para mim, esse calçado a senhora só vai encontrar na nossa loja aqui em Carazinho. Daí eu olhei para ela e disse assim, pô, tá aí o teu diferencial, porque esse calçado aqui é confortável, era que eu estava procurando, tal, e mas eu não falei, pensei, né? Eu disse assim, eu tenho que marcar o nome dessa loja, porque quando eu quiser um calçado, especificamente assim, eu sei aonde buscar. Esse é um diferencial dessa loja, né? Então, é um diferencial, é um produto que só ela vende. Então, mas enfim, cada um tem o seu. E tem, ou acaba não tendo porque nunca pensou sobre. Então, se você não sabe quais são as suas competências críticas, ela que vai desencadear outras coisas, né? Vejam, competências por abrangência é outra, ó. Isso ocorre quando não existe um prévio mapeamento das competências essenciais e necessárias por área ou individuais, tá?
Então, eu preciso saber as competências críticas da minha organização, no que ela é boa, no que ela é reconhecida. Aí, por abrangência, quais são as minhas competências organizacionais? Para que a missão da empresa possa ser cumprida, a organização como um todo deve estar voltada a realizá-la. Então, se eu não tenho a minha missão, se eu não sei qual é a minha competência crítica, como é que o meu funcionário vai buscar isso? Como é que o setor de treinamento e desenvolvimento vai voltar a treinamento se ela não sabe? Ela vai dar naquilo que estão pedindo, né? Então, aqui, como, por exemplo, o hospital que tem como uma de suas competências organizacionais o compromisso com servir o próximo. Baseado nisso, todo funcionário deve ser selecionado e desenvolvido a partir dela. Vocês já viram? Bom, aí tem que trabalhar na área da saúde, né? Na área da saúde, ele lida com pessoas direto e com doença, no pior momento das pessoas, né? Mas se é servir ao próximo, então eu estou lá com uma pessoa que está gemendo de dor e ao mesmo tempo está braba porque está gemendo de dor e ao mesmo tempo está braba com o mundo porque ela está doente, né? E o funcionário não pode deixar que isso o absorva. Ele tem que ser treinado, ele tem que trabalhar, quer dizer, a organização tem que se preocupar em trabalhar, senão daqui a pouco ele está igual ao seu cliente, que é o seu paciente, né? E ele não pode se deixar se envolver, né? E sempre, enfim, atender bem e tal, que é a competência da organização. Para vocês terem uma ideia, quando que foi? Eu fui há muitos anos atrás, né? Eu fui visitar alguém e no hospital, e aí eu vi uma auxiliar de enfermagem atendendo uma mãe que estava para ganhar nenê, sabe? Quem é mãe já sabe o que é isso, lá na hora do parto, mas que não é a hora do parto, é a hora da dilatação, que tu fica lá horas e horas, e gemendo, 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 e aquela coisa, né? E tava lá aquela auxiliar lá, conversando com uma mãe, passando a mão na cabeça e tal. Pois é, não, mãe, eu te entendo. E foi falando, e aquela mãe foi se acalmando, e com dores, mas sabe, estava aceitando aquilo, e aquela pessoa falando com tanta propriedade. E aí depois eu conversei com a minha irmã, que ela é enfermeira do hospital lá de Canoas, né? Disse, Maricela, mas que moça legal e tal, né? Ela realmente conhece e tal. Rosane, ela nunca teve filhos. Mas como é que ela conseguia passar aquilo para aquela pessoa? Pois é a competência dela, ela realmente é uma pessoa que se põe no lugar, né, mas sem se deixar se envolver na tristeza, no emocional, e passa tranquilidade, né. Isso é o funcionário caminhar para os objetivos da organização, né, para a competência dela. Competência departamental. Faz parte de cada área de uma organização, mais especificamente, é o desempenho e do desenvolvimento de cada setor. Como exemplo, a área de RH deve dominar a competência de avaliação de desempenho, né? Então, agora a gente já se volta na competência de cada departamento. O que aquele departamento tem que ter por competência, né? Aqui tem uma que é do RH, aí tu tem lá o departamento de vendas, o departamento de produção, o departamento de negociação, financeiro, enfim. Né? Tem que se identificar essas competências, para entrar nas competências também transversal. Não é voltada a um departamento, mas sim a um processo, que é um conjunto de tarefas, sendo que estas podem não pertencerem aqui tem 2A, a uma única área, pois esta
pois está em quase todos os departamentos e setores, como, por exemplo, a competência de atendimento a um cliente, que não é exclusividade da área de vendas, pois é necessário que exista interação de diversos outros atores, né, para a satisfação do consumidor. Então, assim, pessoal, competência transversal é aquela competência, qual é o fim da minha organização? O fim dela é, por exemplo, o fim dela, vamos lá, o Rose aqui, né? O Rose vende sementes, certo? E aí, a competência só é do vendedor que vende as sementes em sacos de, sei lá, 60 quilos? Uma semente já com um produto que é não sei o que lá, que também não sei o que faz, não é minha área, mas é aquela semente que já tem um produto envolvido, né, que para ajudar a não ter praga e tal. É só do vendedor? Não, começa lá com o agricultor que planta umas sementes que vão germinar e vão gerar outros grãos, que vão gerar grãos, e esses grãos têm que estar na qualidade específica para venda. Começa ali, né? Então, plantou bem, cuidou bem, tem que colher bem. No colher tem que passar por todo o processo daí realmente ali da fábrica do Rose, onde ele vai secar, ele vai separar por tamanhos de grãos, depois o processo de passar esse produto. Então, são vários setores. Então, não é um departamento só. São vários departamentos, até a venda desse produto, o vendedor vai lá no agricultor e vende sementes, e aí ele quer tantos, mas como é que é a entrega? Até entrega é importante, não adianta entregar sementes, todas elas numa vez só, não, me entrega tantos sacos a cada tantos dias, porque é que é o meu limite de produção, eu não tenho onde armazenar de forma adequada e tal. Então, na verdade, é um processo, o processo tem que funcionar, né? Então, é essa competência transversal. Eu não estou aqui analisando o funcionário, eu não estou aqui analisando o departamento, eu estou analisando o processo, que passa por vários departamentos e que passa por várias pessoas, né? Então, qual é a competência dessa transversalidade? Tem que ser levantada. Deixa eu ver se é alguém que está um aluno aqui pedindo alguma coisa. Tá. E aí entra as competências humanas, daí sim, mais especificamente, os funcionários. Que o famoso CHAR, que agora não é mais CHAR, é CHAR, que envolve a capacidade dos indivíduos aplicarem e apresentarem seus conhecimentos, habilidades, atitudes e resultados. Pessoal, antes de falar do CHAR, eu tenho aqui alunos de recursos humanos, né, do curso de recursos humanos, que essa é uma disciplina que dá para compartilhar. Claro que, como recursos humanos, vocês têm disciplinas muito mais específicas nessas áreas, né, na área de competências e tal, de desenvolvimento e competências. Então, vocês estudam isso de forma mais profunda. No curso de administração, a gente não vê isso de forma tão profunda, porque a gente vê várias coisas, né? Então, para uns isso aqui, mas isso aqui é um beabá para uns, ou para quem já trabalha na área também, mas eu tenho que passar desde o início, porque tem outros que só vão ver isso, né? Professora, só vamos ver isso? Sim, porque vocês, no curso de administração, a gente vê várias áreas, né? Então, um pouquinho de cada, e quando você quer se especializar numa área, aí você se aprofunda no assunto. Mas vamos lá. Então, nosso famoso CHAR, que é analisar as competências humanas. Conhecimentos. Corresponde a uma série de informações assimiladas e estruturadas pelo indivíduo dentro de um esquema pré-existente, né? Que exerce influência sobre seu julgamento ou comportamento.
Lembro lá na aula passada que a gente viu que no momento em que realmente a pessoa vai adquirindo mais conhecimento, ela vai mudando. Ela muda o seu jeito de julgar, ela muda os seus conceitos sobre alguns assuntos, e ela pode mudar de comportamento também, né? Em resumo, é o saber adquirido com a experiência, com a escolaridade e com facilitadores. Então, eu adquiro conhecimento também pelas minhas experiências. Cada vez que eu vou para um trabalho novo, eu estou adquirindo novas experiências e novos conhecimentos, ou conhecimentos através das experiências. Eu tenho a escolaridade, daí eu estou falando do ensino formal, né? Vocês estão no ensino superior. Facilitadores, quem são os facilitadores? Os facilitadores são aquelas pessoas que nos ajudam, né, de alguma maneira, a gente desenvolver ou a gente adquirir conhecimento. Eles ensinam, eles explicam, esse facilitador pode ser um colega, o facilitador pode ser teu líder, pode ser um colega de aula, não um colega de trabalho, não? Então, tu tens aí uma gama muito grande. O meu facilitador pode ser o meu fornecedor. No momento em que ele vai começar a me mostrar a matéria-prima e seus efeitos e como se pode trabalhar em cima disso, ele não deixa de ser um facilitador para eu adquirir um novo conhecimento. Habilidades é a capacidade de fazer uso produtivo do conhecimento, ou seja, de instaurar o conhecimento e utilizá-lo em uma ação. Então, não quer dizer que eu conheço, que eu sei fazer. A habilidade é o saber fazer uso produtivo do conhecimento. Então, tem muitas pessoas que leem, estudam, mas não sabem fazer nada, porque elas não praticam. A habilidade é praticar, né? Saber colocar em prática o conhecimento adquirido, né? A gente deve estudar e praticar habilidades. Por isso que nós temos, de novo, volto, né? A gente tem a aula teórica e a aula prática, que é o ATC e o TDE, que é para tentar desenvolver um pouco dessa habilidade. Atitudes refere-se aos aspectos sociais efetivos relacionados ao trabalho. Diz-se respeito à predisposição do indivíduo em relação ao trabalho, a objetivos ou a situações. É o ato de fazer, né, ou implantar o saber e a prática já adquiridos. Quer dizer, de fazer e de implantar, né? Fazer o saber e implantar isso daquilo que eu já aprendi. Quer dizer, a minha atitude de fazer as coisas, né? Como é que está a minha atitude de praticar o que eu sei? Há muitas pessoas, elas sabem, mas elas não colocam em prática. E nós vamos ver isso lá nas fases de avaliação, que vai ter uma assim porque as avaliações, elas são fases, né? Uma é depois do treinamento, outra depois de um período depois do treinamento, depois um período maior do treinamento. E tem pessoas que aprenderam, sabem fazer, mas não fazem. Não querem fazer, não tem, então elas não têm atitudes de fazer aquilo. Resultado, o objetivo é garantir que todo o char seja orientado para o êxito pessoal de quem se desenvolve, da organização e da sociedade. É o somatório do conhecimento, das habilidades e atitudes orientados para a efetividade, para a realização, né? Então, aquilo que realmente foi efetivo para da qual aquilo foi feito. Como é que se pode dizer? Se esse chá realmente, né, o conhecimento, a habilidade e a atitude,
está orientado para o êxito pessoal de quem se desenvolve, mas também para o êxito da organização e da sociedade. Se esse treinamento realmente teve uma efetividade para a organização e para a sociedade, além de quem o fez, né? Então, não adianta eu preparar um funcionário se aquilo da qual estou preparando ele não vai me apresentar resultado nenhum. Mas, às vezes, nem é culpa dele, é porque a própria organização se equivoca no o que dá de treinamento para ele. Vejam, eu vou voltar lá ao treinamento Teva. Tá, e aí eu dou lá treinamento para o geral, para o pessoal da empresa, sobre vendas. E aí eu estou falando lá, eu dei lá para o pessoal do estoque, e eu quero que ele melhore. Sim, mas o que eu realmente ofereci para ele de conhecimento, de informação, para que ele transforme em conhecimento e melhore, mostre para que ele pratique, né? Para que ele efetivamente ponha em prática e com isso melhore a gestão, enfim, da sua atividade, que é estoque. Nada, nenhuma ferramenta dei para ele. E aí eu vou querer o quê? Ele aprendeu. Para ele adquiriu desenvolveu um conhecimento. Agora, teve alguma efetividade para a organização e para a sociedade? Não. Vocês estão entendendo? Por isso que a gente precisa realmente fazer um diagnóstico e direcionar as pessoas. Não é menosprezar as pessoas, de maneira nenhuma. Ah, mas vendas todo mundo precisa, isso é para o desenvolvimento da pessoa. Sim, para desenvolvimento, sim. Ele está super na sua área, né? Agora, se a organização só quer aproveitar as oportunidades e se encaixar, e se o funcionário se encaixa, vamos voltar para a questão de vendas, que são eventos mais comuns de acontecer. Ah, eu só mando o pessoal para vendas, então já que para o pessoal de estoque, para o pessoal de logística, ou não tem nada na área deles, eles não vão. Aí realmente tu está menosprezando uma parte da tua equipe, porque tu só privilegia uns e não privilegia outros. Você tem que buscar coisas para eles também. Não seja só um oportunista. Isso é ser gestor, isso é administrar. É enxergar o todo. E tem que atender a todos, né? Vamos lá. Então, aqui, né, o que é o char? É a intersecção de todos eles, do conhecimento, das habilidades, das atitudes e do resultado. Vai te dar, então, esse char. Então, como é que está o char dentro da minha organização? Como é que está a preocupação e desenvolvimento sobre o conhecimento? Como é que está o desenvolvimento das habilidades dessas pessoas? Por exemplo, eu dou treinamento para isso aqui. Alguém está falando comigo? Algum aluno quer fazer uma pergunta, uma interrupção? Não? Então tá. Por exemplo, eu dou aqui, ó, conhecimento. Eu dou curso de operador de empilhadeira. Eu tenho a minha organização, e alguns de vocês trabalham em empresas que utilizam de empilhadeira, certo? Para transportar os pallets, os produtos. Isso acontece muito mais em organizações maiores. E aí, eu tenho lá 2 empilhadeiras, eu tenho 2 operadores de empilhadeira. Se eu trabalho em 2 turnos, eu tenho 4 operadores de empilhadeira, mas, opa, eu não posso ficar só com esses 4. Eu tenho que ter mais gente, porque se um desses pegar um Covid, se acidentar, sei lá, entrar, vamos lá, não precisa, pode entrar com
Como é que tem aqueles dias, entrar de férias, ou nasceu o filhinho, ele tem direito a X dias, né, de dispensa. Quem vai substituir essa pessoa? Então, eu tenho que ter o quinto e o sexto funcionário, um em cada turno, para que substitua, quando necessário, esses operadores de empilhadeira. Daí eu vou lá e escolho, né, as pessoas concordam de também fazer esse curso e tal, e vão lá aprender a fazer o curso de operador de empilhadeira. Beleza, para fazer o curso, claro que ele tem que operar a empilhadeira e tal, mas no curso. Aí volta para a organização e nunca mais pega uma empilhadeira. Ele, dentro da organização, ele nunca pegou a empilhadeira, ele fez o cursinho lá, tá com diploma, mas quando ele precisar pegar, e todos vocês sabem que dentro de uma organização, o negócio é punk, não dá para ficar ensaiando e andar de empilhadeira. Não sei se você sabe, empilhadeira, até o piso prejudica, o cara tem que pegar a manha do piso, porque se tem peso irregular, ele tem que entrar de um jeito diferente, né, como manobrar e tal. E você não proporcionar ele dirigir essa empilhadeira de tempos em tempos, o que vai acontecer? Ele não vai ter habilidade. Quando ele tiver que pegar a empilhadeira, vai ser um desastre. Ele pode derrubar pallet, ele pode demorar nos processos, vamos supor, de um carregamento de caminhão, ou de abastecer uma máquina, enfim. Isso é habilidade, né? Então, você também tem que permitir essas habilidades. Bom, as atitudes, né? As atitudes em fazer, e que resultado ele apresenta. Então, aí o indivíduo, você não dá oportunidade para ele desenvolver essas habilidades, o resultado vai ser catastrófico. Não serve. Não serve. Não serve quem escolhe, quem está administrando isso. Por quê? Porque não dá oportunidade e depois o julga de forma errônea. Avalia-o de forma errônea. Né? Eu falei de empilhadeira, mas da mesma maneira, na área administrativa, a pessoa nunca fez um treinamento, mas não pratica, não tem habilidade, né? Vamos lá, lançamento de notas, lançamento de notas, lá no financeiro, fez um curso, enfim, mas não pratica. Quando ela vai, faltou, fulano pediu demissão, mas eu tenho uma cartinha, a fulana recebeu treinamento. Não, ela recebeu conhecimento, ela recebeu informações, transformou em conhecimento, ela sabe qual é a prática que ela tem, pouquíssima. E se der algum problema, porque vocês sabem que às vezes veio uma nota errada e se lançou errado, ferrou. Ela não praticou nada, então a possibilidade, a probabilidade de dar problema é muito grande. Identificação das competências. Bom, agora nós vamos chegar no final da nossa aula. Eu disse que ela é curtinha, por quê? Porque ela também é complexa e a gente tem que pensar bastante. Não há uma maneira única certa da descrição das competências em organizações. A modalidade mais comum para identificação das competências é dividida em 4 etapas, que são, primeiro, identificar quais são as estratégias da organização, missão, visão, objetivos estratégicos. Segunda, claro, porque missão, visão, os objetivos é o norte da empresa, né? É isso. Todas as competências estão miradas na missão da empresa, para que ela existe, qual é a tua competência crítica, né, e onde ela quer chegar. Professor? Fala. Robson, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Esses objetivos estratégicos também podem ser chamados dos princípios da organização, né? Não. Princípios é uma coisa, objetivos são metas. Ó, a visão, por exemplo, quero ser
Vamos lá. Tem uma loja de sucos. Eu acho que eu dei exemplo semana passada. Sim, a missão é onde A visão é onde eu quero chegar. E os objetivos estratégicos é como eu vou fazer para chegar lá. Também. É futuro também. Princípios é diferente. Princípios é com que princípios eu vou chegar lá. No caso, se a gente usar a UBRA de exemplo, quais que seriam os objetivos estratégicos da organização? Daria para você? Vamos supor assim, um dos objetivos estratégicos dela é ser rentável. Tá. Entendeu? Então, assim, bom, vamos lá, é porque está longe, né? Aqui nós somos uma unidade pequenininha, mas vamos lá. Um dos objetivos estratégicos da UBRA é ter cursos rentáveis. Manter vivo ou manter ativo cursos rentáveis. O curso que não é rentável, ele vai fechar. Entenderam? Ele tem que se pagar. No passado, às vezes, o curso não era tão rentável, mas o olhar da organização era diferente. Tá, mas daí, tipo, que nem a nossa semipresencial vai ser baseada em cima dessas etapas, né? E muitas vezes os objetivos da organização, eles não vêm tão explícito. De que forma que a gente pode descobrir isso? Eu posso descobrir isso, é uma transportadora, o objetivo dela vai ser transportar mercadorias em menor tempo, com maior qualidade, atendendo a satisfação e o foco ao cliente. Ou eu tenho que chegar e realmente perguntar isso para a organização, se eu não conseguir achar mediante pesquisa, é isso que eu quero saber. Como é que eu faço para descobrir esses objetivos? Porque a missão e a visão é uma coisa que vem bem explícita, mas e os objetivos? Muitas vezes eles não são tão... Eu já disse, eles são estratégicos. Não são tão escrachados, né? Não, tu não vai ver isso em nenhum lugar. Por exemplo, ali, a Stara tem uma visão lá que 2021, que está chegando ali, né, de não sei o quê. Agora, quais são os objetivos estratégicos para chegar a ter isso? É dela, ela não divulga isso. Entendeu? São estratégias, porque senão a concorrência vai ver, ele vai, o que ele vai fazer? Vamos supor, eu vou pegar a Stara, tá? Mas eu vou inventar, gente, tá? A Stara quer ser reconhecida como uma das empresas de venda de maior venda de máquinas, tá? De implementos. Daí ela pensa, como é que a gente vai fazer? Nossas máquinas são muito caras, se são caras, eu só consigo vender para grandes agricultores e tal. Bom, mas é um pouquinho. Eu posso ter um objetivo de desenvolver a cada ano um implemento para propriedades de pequeno e médio porte. E aí, eu tenho como no Brasil tem muito mais terras em mãos de pequeno e médio porte do que de grande porte. Então, eu vou vender mais máquinas. Então, eu vou atender esse objetivo, essa visão de ser uma das maiores revendas, no caso, em quantidade de máquinas. Mas eu vou dizer isso para o meu concorrente? Vou deixar isso claro para o meu concorrente? Não, né? Por isso que ele é estratégico. Entendeu, Robson? Deu para deixar mais claro? Não, sim, eu entendi, mas tá, e daí que nem na questão voltado para semipresencial, a gente vai ser bem uma pesquisa, entre aspas, em campo mesmo, né, de correr atrás de uma organização, caso a gente não queira criar, porque o que dá para criar também, mas de correr atrás de uma organização, pesquisar, procurar um gestor, saber quais que são os objetivos, vai ser algo bem trabalhoso. Aí, eu sugiro que vocês peguem uma organização menor, tá?
e que provavelmente não vai ter os objetivos, mas vocês já têm competência para desenvolver objetivos estratégicos, baseado na visão. Entendeu? Você assim, o que tu quer ser? Eu gostaria de ser, né, que nem eu falei na... Essa era a minha dúvida. Então, a gente pode formular os objetivos através do que for a visão e a missão e também o campo de atuação da empresa? Claro, com certeza. Era essa a minha Brincar. dúvida. Aí vocês podem brincar. Brincar, eu digo, vocês podem criar. Desde que, o que eu vou observar? O objetivo é esse? Então, agora você vai analisar as competências. E aí, eu quero ver, se vocês analisando as competências, que vai pedir ali, né, que eu vou mostrar para vocês, se estão alinhadas aos objetivos. Entendeu? Mas eu acho que não vai precisar nem dos objetivos. Vamos pegar um exemplo ali, tá? Só deixa eu terminar aqui, que no exemplo eu já vou utilizar. Eu acho que só a missão e a visão já resolve isso. Só um pouquinho, vamos lá. Identificar as competências essenciais do negócio, que é aquelas competências críticas, né? Para em que ele é muito bom, e que se ele não for mais bom, ele vai ser só mais um. Desdobrar essas competências nas áreas da organização, então, vendas, quais as competências de vendas para ele atender a essa visão e objetivos, o que a área de financeira, a área de RH, enfim, e desdobrá-la nas competências grupais e individuais. Então, que competências esse grupo tem que ter dentro do departamento X para atender essas competências essenciais que estão ligados à visão e à missão da organização. Professora, que salada! Mas vamos ver que no exemplo é bem mais fácil. Um exemplo, restaurante italiano Casa da Nona. Qual é a estratégias da organização? A missão, oferecer comida italiana de qualidade, satisfazendo o cliente com cardápio variado e excelente atendimento. Olha o que eu estou falando aqui, comida italiana de qualidade, cardápio variado de comida italiana, e ainda tem que ter um excelente atendimento. Qual é a missão? Visão, ser o melhor restaurante de gastronomia italiana no município de Carazinho até 2025. Objetivo estratégico, aumentar o faturamento em 20% a cada semestre até 2025. Bom, por que esse objetivo estratégico é aumentar o faturamento? Porque ele entende que, se ele está aumentando o faturamento, é porque ele está trazendo mais gente está frequentando a sua organização. Se está frequentando a sua organização, é porque a comida italiana de qualidade, um cardápio variado e um excelente atendimento está cumprindo com o seu papel. Então, qual é a competência crítica da organização? Competência essencial, comida italiana de qualidade. Sem ser comida, isso é a essência do restaurante. Competências de área, cozinha, cozinheiros que conhecem a comida italiana. Gente, em restaurante, o cozinheiro é 50%, se não mais, da empresa. Atendimento, a equipe de garçons que conhece e sabe identificar o perfil do cliente para melhor atendê-lo. Isso quer dizer o quê? Que nem todo cliente tem que ser atendido igual. Cada um tem o seu jeito, né? Marketing, visual do restaurante e divulgação do mesmo. São as competências por área. Olha aqui, eu descrevi 3 áreas. Eu descrevi a cozinha, que seria a produção. Eu descrevi o atendimento, que faz a parte de vendas. E o marketing, que é a divulgação e o visual da organização. Competências grupais e individuais, que é a 4ª etapa. Então, na cozinha, qual é a competência da cozinha?
O chefe de cozinha, saber fazer diversos pratos de culinária italiana, saber gerenciar o setor de suprimentos e liderar a equipe, são competências, porque não é só saber fazer pratos, mas ele tem que saber gerenciar os suprimentos, porque senão ele não vai faturar, que é o teu objetivo estratégico. Liderar a equipe. Se você não sabe liderar a equipe, você não consegue fazer todos os pratos no tempo em que adequado para entregar para o cliente, né? Para servir o cliente. E se você não servir bem o cliente, ele vai embora. Cozinheiro, executar com maestria as receitas programadas e trabalhar em equipe. Eu não sei se você sabe, mas trabalhar dentro de uma cozinha de restaurante é punk. A coisa é uma correria, um estresse. Ah, mas é só fazer comida, mas é estresse o tempo todo. E eu sei, eu conheço gente que trabalha aí, é isso aí mesmo. Atendimento. Gerente do salão do restaurante, se chama salão, tá? A parte de onde se serve as pessoas. Saber utilizar a infraestrutura para atender aos clientes, minimizar custos, ampliar atendimento, saber liderar a equipe, resolver conflitos de forma rápida e discreta, trabalhar sob pressão. E o marketing, que no caso é o administrador geral, conhecer o mercado e suas preferências, utilizar de estratégias criativas de divulgação com orçamento limitado. Vejam que aqui, Robson, aqui, acho que é isso só. Aqui, você sabe a estratégia, você sabe aqui o objetivo estratégico, que ele te dá um norte, que é o que ele quer crescer, né? Porque ele tem que cumprir com a visão, né? Mas se eu tirasse os objetivos estratégicos e deixasse só a visão, ser o melhor restaurante de gastronomia italiana no município de Carazinho, eu praticamente poderia preencher tudo isso ali. Porém, uma empresa, ela não vive só de ser o melhor em termos só de oferecer a melhor comida, mas oferecer a melhor comida sempre está ligada em sobreviver, né? Profe, desculpa te interromper, no caso, isso é um objetivo estratégico que é voltado a visar aumentar o faturamento, né, a cada semestre da empresa. Se torna, eu acho que mais fácil, né, uma dica para nós, né, também, para a gente facilitar o trabalho também, usar só um objetivo estratégico. Mas as organizações podem e devem até ter mais de um objetivo, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Aí você tá, se você se voltar à disciplina de segunda-feira, que é de ontem, você vai ver lá. A gente vai trabalhar com plano de ação daí, né? Exatamente, tem os objetivos, né? E que normalmente são mais de um, porque ele tem que cumprir com a visão. Os objetivos estratégicos o desmembramento da visão. A visão é muito grande, né? Mas como é que tu vai chegar lá? Fazendo isso, fazendo aquilo. Né? Normalmente é feito pelo plano de ação 5W2H, que a senhora passou ontem para a gente. Né? Isso, exatamente. Exatamente. Mas, enfim, o que é a semipresencial é pegar uma instituição, uma empresa, que pode ser fictícia ou que já existe, né? Então, que já existe, que algum de vocês esteja trabalhando, ou que tenha uma grande afinidade, que possa, né? E aí pegar a missão, a visão, os objetivos estratégicos, se tiver, ou vocês podem criar, ou aquela empresa, vocês, puxa vida, eu queria fazer daquela empresa, mas ela não tem, criem! Tá aí uma boa oportunidade, criem o que é a missão da empresa, a visão dela, criem um objetivo, e aí, lá na organização, vocês perguntam, mas o que tu tem de diferente? Qual é a tua competência essencial, a tua competência crítica? Né? Que se não se realizar, você é igual a qualquer um, a qualquer outro, né? E não vai ser diferente. Por que te procuram?
Qual é a tua competência para que as pessoas vão lá na tua loja, lá no teu negócio, ou procuram o teu serviço? É isso que vai ser tua competência essencial. Bom, e para manter ela, o que que você precisa? Cada área precisa ter a sua competência. E aí, dentro de cada área, tu tem os grupos e tu tem as pessoas de forma individual. Aí, mas professora tem que ter grupo e tem que ter o individual? Não, é que depende de cada empresa, né? De repente, a cozinha é só de um. Se eu pegar um X, uma caixinha não, um trailer, né? Eu tô falando de uma pessoa na cozinha. Aí, normalmente, é um que está fazendo e o outro que está mais no caixa e auxiliando, né? Claro que se tu pegar uma instituição desse tamanho, é pequeno até para você desmembrar as competências, ou melhor, você vai ter várias funções, mas exercido pela mesma pessoa, né? Que mais? Bom, pessoal, a aula parece ser um conteúdo, pouco conteúdo, mas não interessa a quantidade, interessa o que eu quero que vocês entendam que a gente tem que enxergar as competências, né, para trabalhar treinamento e desenvolvimento. Se você não sabe quais são as competências que esse setor tem que ter, como é que você sabe que você está dando ou oferecendo o melhor treinamento e desenvolvimento? Se você está dando, se você está estimulando a educação, depois a gente vai ver lá a educação corporativa, que é até o nome da disciplina, tudo isso começa com as competências, então a gente tem que entender um pouco disso aí. Não vão sair expert no assunto, não vão, mas vocês têm que dominar o assunto. Que lá dentro da organização, se vocês forem direcionados a essa área, ou vocês têm anelo nessa área, vocês já não vão cru, vocês sabem, alguma coisa vocês sabem, e já vão saber se estão fazendo errado com vocês. Né? Mas eu não trabalho nessa área, mas começa a observar a área de treinamento da tua empresa. Como é que ela é? Quais são as falhas dela? Não é para apontar, gente, os erros, é para vocês desenvolverem o senso crítico sobre o assunto. E sempre ver, isso aqui é legal, isso aqui, acho que aqui tem alguma melhoria por ser feita, né? E quem sabe são vocês que vão fazer essa melhoria, né? Então, o TDE de hoje são questões de marcar, né, para fixar um pouco mais o conteúdo, e vai ter, então, a semipresencial a partir de hoje, e daí eu dei ali até uma semana antes da prova da AP1. Mais perguntas, pessoal? O Robson fez umas perguntas, e vocês estão com dúvidas? Não, a maioria não leu ainda como se chama? A semipresencial. Pode surgir as dúvidas depois, não tem problema. Podem me procurar, acessem o WhatsApp. Professor, eu estou com dúvida nisso, pode me procurar, não tem problema nenhum. Podem me mandar um e-mail com o esboço do trabalho para eu avaliar se, está indo para o caminho certo, não está indo para o caminho certo, não tem problema. Agora, também, não vão me mandar 10 vezes o trabalho, né? Porque eu não vou fazer o trabalho por vocês. Eu vou dar a direção. Olha, sugiro que faça isso, sugiro que faça aquele outro. Certo? Dúvidas? Perguntas? Então, agora eu vou cancelar a gravação.